Olá pessoal, meu nome é Camila Codesso e nesta aula nós vamos continuar o tema momento linear. Bom, na aula anterior, no vídeo anterior, nós discutimos o conceito de momento linear e aplicamos esse conceito para um sistema de duas partículas. Nesta aula nós vamos pegar o conceito de momento linear e aplicar agora esse conceito num sistema de muitas partículas. Vamos relembrar o conceito de centro de massa e vamos determinar o centro de massa para um sistema de muitas partículas. Depois nós vamos discutir sobre a conservação do momento linear. Então, para começar, vamos relembrar o conceito de momento linear. Nós vimos na aula anterior que o momento linear ele é um vetor definido pelo produto entre a massa de uma partícula e o seu vetor velocidade. Na aula anterior, nós aplicamos esse conceito de momento linear para um sistema de duas partículas. O caso mais geral que a gente analisou no vídeo anterior foi um caso onde nós temos um sistema de duas partículas que interagem entre si e no qual atuam também forças externas. Então, para esse sistema, nós obtivemos essa equação, nós vimos que a derivada temporal do momento linear total do sistema é igual à força externa resultante que atua nesse sistema. Nós também vimos o conceito de centro de massa para um sistema de duas partículas. Nós vimos que o centro de massa ele é um ponto do espaço que a gente determina a partir das coordenadas, a partir das posições das partículas que compõem o sistema. E esse ponto, o centro de massa, ele é um ponto que ele é representativo do nosso sistema. E vale lembrar que ele não é uma partícula. Bom, vou apresentar aqui um exemplo só para a gente tentar entender um pouco mais esse conceito de centro de massa num sistema de duas partículas. Vamos supor que eu tenho aqui um projétil, esse projétil ele é lançado e no meio do caminho esse projétil explode. E quando ele explode, nós vamos observar que os fragmentos vão cair em locais diferentes. Qual que é a ideia do centro de massa nesse exemplo? O centro de massa desse sistema, ele vai continuar se movendo, o centro de massa ele só vai enxergar a força externa. Então, ele vai continuar se movendo tendo a mesma trajetória, tá, que o projétil teria se ele não tivesse explodido no meio do caminho. Tá? Então, o que vai acontecer é que o centro de massa ele vai executar aqui essa trajetória que é uma parábola. E o que a gente pode até brincar, se a gente quiser, de CSI, né? Sabendo, por exemplo, encontrando um dos fragmentos e sabendo as condições iniciais do lançamento, a gente pode calcular onde que o centro de massa iria cair e, com isso, encontrar outros fragmentos do nosso projétil. Bom, o que a gente vai fazer na aula de hoje é aplicar, então, esse conceito, tá, de momento linear para um sistema de várias partículas. Então, vamos considerar aqui um sistema não isolado de N partículas que interagem entre si. Vamos escrever a equação, né, a taxa de variação temporal do momento linear da partícula 1. Conforme a gente viu na aula passada, a gente pode escrever que a derivada temporal do momento linear da partícula 1 é igual às forças internas totais que atuam na partícula 1 mais a força externa total que atua na partícula 1. Quem é essa força interna total que atua na partícula 1? É a força de interação da partícula 1 com as outras partículas do sistema. Então, eu vou ter aqui a minha interação F12, força que atua na partícula 1, devido à interação dela com a partícula 2, F13, que é a força que atua na partícula 1, devido à interação dela com a partícula 3, e assim sucessivamente. Nós podemos repetir esse procedimento, né, escrever as equações para as outras partículas que compõem o nosso sistema. Nós podemos somar todas essas equações, então o que a gente obtém aqui é que a derivada temporal do momento linear total, então esse P maiúsculo agora é o momento linear total do nosso sistema, é igual ao somatório das forças internas totais que atuam em cada uma das partículas, mais a força externa total que atua em cada uma das partículas. Bom, vamos ver o que a gente pode dizer sobre essas forças internas. Vamos olhar aqui para o termo que é a força interna total que atua na partícula 2. Conforme a gente pode observar, vamos comparar este termo com o termo da força interna total que atua na partícula 1. O que a gente observa? Esse primeiro termo aqui é a força interna que atua na partícula 1 devido à interação dela com a partícula 2.
Se a gente olha para essa segunda equação aqui, a gente vai ter a força que atua na partícula 2 devido à interação com a partícula 1. Então, se a gente lembrar, né, da terceira lei de Newton, nós vamos observar que esses dois termos constituem um par de ação e reação. Então, o que vai acontecer? Quando nós somarmos essas duas equações, esses termos eles vão se cancelar. E isso vai acontecer também, por exemplo, para esse termo aqui, F13. O termo F13 vai se cancelar com o termo F31. Então, o que a gente consegue observar no final é que o somatório das forças internas totais que atuam em cada uma dessas partículas é igual a zero. Com isso, nós podemos aqui reescrever a equação, tá? Então, estou escrevendo de novo como que é a variação temporal do momento linear total do meu sistema. E agora eu posso escrever que essa variação temporal do momento linear total do sistema é igual ao somatório das forças externas totais que atuam em cada uma das partículas. Por quê? Esse primeiro termo de força interna, ele é nulo. Eu aqui agora vou apenas renomear, vou chamar o meu somatório das forças externas totais que atuam em cada uma das partículas como sendo a força externa resultante do meu sistema. Com isso, a gente já obtém aqui a nossa equação. Então, o que a gente observa com essa equação? Qual é o resultado que a gente tem? A variação temporal do momento linear total do sistema é igual à força externa resultante. A gente também obteve essa equação para um caso, né, com um sistema de duas partículas, e agora a gente está obtendo essa equação para um sistema de várias partículas. A gente pode observar que, se a força externa resultante for igual a zero, o momento total do nosso sistema se conserva. Bom, vamos usar o mesmo raciocínio que a gente utilizou na aula anterior, né? Quando a gente olha para essa equação, a gente pode pensar o seguinte: essa equação ela pode ser a equação de uma única partícula que tem um momento linear P e sobre o qual atua uma força externa. Então, se essa equação pode ser pensada como uma equação, né, de uma única partícula, a gente já lembra que o conceito de... Essa é a ideia que a gente tem para poder tentar definir o que é esse centro de massa. Eu posso escrever agora, reescrever essa equação em termos das coordenadas de posição, e essa coordenada de posição, esse vetor posição, vai ser o vetor posição do centro de massa. Então, agora eu apresento para vocês o vetor posição do centro de massa, que é uma expressão análoga à que a gente obteve na aula anterior, só que agora eu estou generalizando para um sistema de N partículas, onde M aqui representa a massa total do nosso sistema, que é a soma das massas de cada uma das partículas que compõem o nosso sistema. Definindo agora nesse vetor posição do centro de massa, a gente pode também, a partir dele, calcular o vetor velocidade do centro de massa e o vetor aceleração do centro de massa. Bom, vamos discutir um pouco agora sobre a conservação do momento linear. A gente viu que a taxa de variação temporal do momento linear de um sistema é igual à força externa total aplicada sobre ele. Então, é exatamente o que essa equação está dizendo para a gente. Bom, se a força externa total for igual a zero, o momento do nosso sistema se conserva. Então, em quais casos que isso vai acontecer? O primeiro caso é se o sistema for isolado. Se a gente está num sistema isolado, não tem forças externas que atuam sobre esse sistema. Então, isso é um caso onde o momento total do sistema se conserva. E o segundo caso é se a resultante das forças externas for nula. Então, dois casos diferentes onde a gente vai observar a conservação do momento linear total. Vamos analisar agora alguns exemplos. Vamos considerar essa situação onde nós temos uma pessoa que está andando sobre um barco. Nós já analisamos esses exemplos em vídeos anteriores sobre leis de Newton. Então, o que acontece aqui é que uma pessoa está andando sobre o barco e a gente vê que essa pessoa anda no sentido e que o barco se move no sentido oposto. Será que a gente consegue calcular a velocidade com que esse barco se move no sentido oposto? Bom, quais são as forças que atuam nessa pessoa? Então, a gente vamos estar atuando aqui na pessoa a força peso, a força normal e uma força de atrito quando ela anda sobre o chão desse barco. A gente pode olhar para o barco agora e pensar quais são as forças que estão atuando no barco.
Bom, nós vamos ter o peso do barco, nós temos aqui uma força que é nova para vocês, essa força é o empuxo. Essa força vocês vão discutir ela em detalhe no próximo curso de vocês de Física 2, mas a ideia é que essa força é a força que o líquido faz no barco. Tá? E nesse caso aqui, desse exemplo que eu estou fazendo com vocês, nós vamos considerar que toda a força que o líquido faz no barco está concentrado aqui, está representado por esse vetor. E o nome dessa força é empuxo. Nós temos a reação anormal feita no barco e também nós temos a força de atrito, a reação à força de atrito. Tá? Então, aqui nós temos todas as forças que atuam na pessoa e todas as forças que atuam no barco. Vamos considerar agora apenas o movimento, né, na direção horizontal. Então, eu não vou olhar para as forças que estão atuando na vertical, vou olhar apenas as forças que estão atuando na direção horizontal. E considerando que o nosso sistema é formado pela pessoa e pelo barco, nós temos que a força externa na direção horizontal, ela é igual a zero. Então, sabendo dessa informação, o que a gente pode dizer sobre esse sistema? Então, eu posso equacionar aqui. Então, o que eu tenho? Né? Considerando a massa dessa pessoa, a massa do barco e a velocidade com que a pessoa está andando sobre esse barco, dado essas informações e aplicando essa conservação do momento, eu posso calcular, por exemplo, a velocidade do barco. Então, eu estou considerando aqui que a minha pessoa ela está andando para a esquerda, tá? E no caso aqui, essa direção, esse sentido, na verdade, com que ela está andando, está contrário ao sentido convencionado como positivo. Então, aqui eu vou escrever a minha equação da conservação do momento linear total do meu sistema. Então, eu tenho que a massa da pessoa vezes a velocidade com que essa pessoa anda, coloquei aqui o sinal de menos porque ela está andando no sentido contrário ao convencionado como positivo, mais a massa do barco vezes a velocidade do barco é igual a zero. Com isso, eu posso calcular com qual que vai ser a velocidade do barco, ou seja, com qual velocidade que o barco vai andar para a direita. E essa é exatamente, calculando, né, a partir dessa equação, a gente obtém a velocidade com que o barco anda para a direita. Então, o que a gente observou aqui foi uma conservação do momento linear total nessa direção, a conservação do momento no eixo X. Um segundo exemplo agora é a gente considerar um projétil que está sendo lançado. Bom, qual que é a força que está atuando nesse projétil? A gente tem aqui que vai atuar nesse projétil a força peso, a gente está desconsiderando forças de resistência do ar. Então, a gente pode, mais uma vez, separar o nosso movimento, tá? E olhar a direção vertical e a direção horizontal. Então, na direção vertical, a gente tem a força peso atuando. Então, a gente tem aqui uma força externa. Na direção horizontal, a gente tem que a força externa é nula. E com isso, o que a gente vai obter? Se a força externa é nula na direção horizontal eu tenho a conservação do meu momento linear e a gente sabe que na direção horizontal o movimento que a gente vai ter é um movimento retilíneo uniforme. Vocês discutiram isso, né? Nós discutimos isso bastante lá em cinemática. Bom, para encerrar a nossa aula, eu gostaria de deixar aqui um exemplo que vai motivar, na verdade, o próximo vídeo. Então, nós temos aqui o famoso pêndulo de Newton e eu gostaria que vocês pensassem, né, o que está acontecendo aqui? Por que a gente tem esse tipo de movimento? Pensem sobre isso e que nós vamos começar a discutir na nossa próxima videoaula. Então, a nossa aula encerra-se por aqui. Eu espero que vocês tenham compreendido os conceitos, tragam suas dúvidas para a aula.